Boas-vindas à equipe de desenvolvimento a este guia visual explicativo da nossa lição de hoje. Olha, hoje a gente não vai apenas escrever código, tá? Nós vamos orquestrar o lançamento perfeito da nossa API Solana. Nós entramos na fase de finalização do projeto final. Vamos tratar isso aqui como um briefing de alta energia, porque é exatamente isso que a implantação no mundo real exige da gente. Precisão, clareza e uma execução impecável. O objetivo não é só fazer o sistema ligar, mas sim consolidar uma API abrangente, com segurança integrada e documentação polida, um artefato 100% pronto para produção. Então, vamos mergulhar nisso e garantir a nossa excelência operacional. Mas antes de acionar a sequência de lançamento, vamos fazer uma recapitulação bem rápida da inteligência que a gente já reuniu. Nas lições anteriores, definimos o escopo e os requisitos de segurança, criamos interfaces de APIs seguras usando o padrão OpenAPI, implementamos autenticação e limites de taxa super robustos e cuidamos dos testes e da documentação inicial. E sabe de uma coisa? Todos esses artefatos não ficam no passado. Eles são exatamente a munição que a gente vai trazer para essa etapa final de consolidação. Bom, aqui está o nosso plano de voo para o briefing de hoje. Vamos passar pela preparação do projeto final, entender os critérios de aceitação exigidos, ir para a ação com construção, implantação e testes, fazer aquele ponto de verificação crítico e, por fim, fechar com a conclusão e os próximos passos, um roteiro direto ao ponto. Então, vamos avançar para a nossa primeira fase, a preparação do projeto final, com foco total na prontidão operacional. E olha, o ponto crucial de toda essa preparação é o seguinte: sem suposições manuais. Absolutamente tudo deve ser verificável por máquina. Na implantação de sistemas no mundo real, e especialmente no ecossistema Solana, onde a segurança é primordial, a gente simplesmente não pode depender daquela frase trágica: "Ah, mas na minha máquina funciona". Tudo, desde as configurações até as checagens de integridade, tem que ser automatizado para remover a ambiguidade. E para garantir que tudo seja verificável, precisamos de regras. Isso nos leva aos critérios de aceitação exigidos, que são os parâmetros rígidos desta missão. O que é realmente fantástico nessa estrutura de critérios é como ela elimina qualquer área cinzenta. A gente tem um mapeamento exato aqui. Controles de segurança, eles exigem artefatos como middleware de autentificação, que é verificado de forma inquestionável pela aprovação em testes unitários automatizados. Tratamento de erros exige um middleware central e o esquema OpenAPI, comprovado por requisições de exemplo e saída de testes. A documentação precisa de um PDF ou zip que é verificado por um checklist rigoroso. A prontidão para a implantação exige o Dockerfile e o script de smoke test passando, e claro, a manipulação de segredos é validada com o arquivo de exemplo local e instruções claras. Cada passo é um contrato inquebrável entre o código e a verificação operacional. Sabe como a gente amarra tudo isso? Com o que chamamos de índice de aceitação. Pensa nele como um verdadeiro mapa do tesouro para quem for revisar a entrega. É uma lista legível por máquina que mapeia diretamente cada critério aos caminhos de arquivos exacos e aos comandos de teste. E o melhor lugar para colocar isso é bem no topo do arquivo README. É a primeira coisa que deve ser vista, tornando toda a validação reprodutível e totalmente livre de adivinhações. Certo. Com os parâmetros definidos, é hora de elevar a energia. Entramos agora na fase de execução, a nossa sequência de lançamento, construção, implantação e testes. Essa sequência exige 3 ações bem concretas. Primeiro, a criação de um build reprodutível, geralmente um Dockerfile, que isola os artefatos. E atenção redobrada aqui, a gente precisa evitar a todo custo incluir qualquer tipo de segredo na imagem final, ok? Segundo, é preciso empacotar a documentação de segurança, como o modelo de ameaças e o runbook. E terceiro, fornecer smoke tests automatizados que atestem a saúde do sistema assim que ele for ao ar. E já que tocamos no assunto, vamos alinhar o nosso vocabulário. O que exatamente é um teste de smoke, ou teste de fumaça? Eles são verificações automatizadas bem rápidas, feitas imediatamente após a implantação. O objetivo não é testar cada regrinha de negócio, mas sim validar a saúde básica do serviço. A filosofia deles é simples: falhar rápido. Se o serviço não estiver saudável, o script retorna um erro na hora. É assim que construímos confiança. Trazendo esse conceito para a prática da nossa API, temos um script essencial, o smoketest.sh. Ele é direto e assertivo. Ele usa comandos para bater na rota /health, e se não receber um status de sucesso 200, o script inteiro falha. Depois, ele checa a autenticação com a validação da assinatura, simulando com precisão como uma carteira real faria uma requisição para uma rota protegida.
É a prova definitiva de que a segurança está operante. E outro componente empacotado junto com o código é o manual operacional, o Runbook. E a regra de ouro ao criar um Runbook é: assuma que quem estiver de plantão tem absolutamente zero contexto prévio sobre o sistema. Ele deve ser super conciso. Só o necessário sobre inicialização, segredos, health checks e os procedimentos exatos de rollback caso a implantação dê errado. Chegamos então ao nosso ponto de verificação, a validação do checkpoint. É o momento do debriefing. Esse é o momento em que a equipe executa a própria sequência de lançamento para garantir que nada passou despercebido. Os passos são: verificar a integridade estrutural dos artefatos, fazer o build e subir a aplicação localmente e, extremamente importante, executar os smoke tests e coletar os logs. E lembrem-se, sistemas de automação não leem capturas de tela, tá? Capturem logs brutos em arquivos de texto. E para subir o container localmente no segundo passo, a gente usa um comando do Docker consumindo o arquivo .env.example. Essa é uma prática fantástica para garantir que apenas valores de demonstração ou placeholders inofensivos sejam carregados na memória. Jamais devemos arriscar o comprometimento de credenciais verdadeiras ou chaves da Solana no ambiente de teste, não é mesmo? E prestem bastante atenção nesta recomendação. Durante a validação, é completamente normal que falhas ocorram. Imprevistos acontecem. A verdadeira engenharia profissional não esconde as falhas, ela documenta. Se um teste falhar, não há motivo para pânico. Apenas capture o status do erro, reproduza manualmente e adicione uma nota de remediação explicando a ação tomada. A transparência tem um valor inestimável. Com a validação concluída, chegamos à conclusão e aos próximos passos. Fim da missão! Vamos repassar as 3 grandes lições disso tudo bem rápido. Primeiro, a dependência de critérios verificáveis por máquina. Comandos exatos, sem processos no olhômetro. Segundo, suposições operacionais mínimas, garantindo que qualquer pessoa consiga operar o sistema usando o Runbook. E terceiro, tratar os smoke tests e a esteira de implantação como uma extensão natural da segurança da API. O que nos deixa com uma última reflexão muito importante. Toda essa fundação sólida, segura e perfeitamente elegível por máquina que acabamos de estabelecer é a base exata para a próxima fronteira. A pergunta que fica é: essa nossa API Solana está realmente pronta para IA? O trabalho feito aqui abre diretamente as portas para explorar fluxos de integração contínua assistidos por inteligência artificial no futuro. É fascinante, né? Mas isso é assunto para uma próxima análise. Excelente trabalho na finalização desta missão, equipe.